Opa, pessoal. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente dos últimos três vídeos, porque, por mais que os últimos três tivessem inspiração em certas obras, o vídeo de hoje ele vai ser dedicado exclusivamente a uma obra que é a obra que dá título, né, a esse slide, Rejeição à Humanidade, os efeitos do neoplatonismo no cristianismo. Bom, eu quero deixar muito claro que em nenhum momento eu pretendo me posicionar de forma favorável ou contra a opinião do autor. O vídeo ele é puramente explicativo e expositivo e que todos estão livres para comentar na aba dos comentários, ok? Bom, falando um pouco inicialmente do autor, quem escreve o livro é o R.J. Rushdoony, que é um teólogo e filósofo calvinista, filho de armênios e com alta influência cristã em sua formação. Ele é bacharel em arte pela Universidade da Califórnia e ordenado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Se eu não estou enganado, ele participou de algumas atividades indígenas durante muito tempo e é dito que ele foi um grande intelectual de sua época e tal. Eu não conhecia muito o autor antes de ler o livro e antes de ler o próprio livro dele também nunca tinha consumido nenhum material produzido pelo próprio, né? Bom, o livro ele vai apresentar notáveis críticas ao neoplatonismo a partir da exposição de vários casos nos quais, teoricamente, a corrente neoplatônica realizaria algum tipo de malefício em correntes religiosas cristãs, né? Então, o autor ele é um crítico ferrenho assim do neoplatonismo de forma geral. Uma coisa que é notável é que ele não faz uma clara distinção entre os autores, os filósofos, dentro da corrente do neoplatonismo, né? Por mais que ele cite Plotino e Porfírio, a gente sabe que existem vários autores dentro dessa corrente, mas ele generaliza. O mesmo com os autores antes do período neoplatônico, né? Os autores que vieram ali junto com Platão, Aristóteles. O próprio Aristóteles, ele, se não me engano, nem cita no livro, ele cita muito pouco, acho que ele cita 2 vezes no máximo. E ele não faz uma distinção muito clara entre o pensamento aristotélico e platônico. Ele basicamente unifica tudo de forma geral, né? E pega algumas características que seriam comuns entre eles. Só que uma coisa interessante é que autores não cristãos também são atacados, né? O exemplo é do Nietzsche e do Marx. Ué, por quê, Enzo? Qual que é o intuito dele fazer isso? Bom, a gente vai entender quando a gente chegar mais para frente. O livro ele apresenta 8 capítulos, prefácio, pós-fácio e 4 apêndices. No total, ele tem um pouco mais de 120 páginas. Bom, eu queria iniciar com essa citação na página 59. A crença de que a mente e o corpo são duas substâncias essencialmente distintas entre si teve um efeito letal sobre a psicologia do homem. Conduziu a crença de que o homem é um prisioneiro do corpo e, portanto, deve travar uma guerra contra ele ou buscar escapar dele, caso deseje que sua mente seja livre. Bom, o livro ele começa atacando o platonismo, né, não o neoplatonismo. Porque para o R.J. Rushdoony, foi graças ao platonismo e ao aristotelismo, mas ele em geral coloca tudo no platonismo mesmo, né? Que a gente vai ter o começo de uma grande, digamos assim, diferença entre o Deus das Escrituras e o Deus presente na filosofia grega, né? Segundo o autor, graças ao platonismo, você vai ter o desenvolvimento posterior do neoplatonismo e uma infecção por ideias que serão desenvolvidas no neoplatonismo, mas que já davam seus primeiros passos com Platão, né? Então, na página 47, ele até faz essa citação. Os filhos de Platão proclamam a morte de Deus, isto é, o Deus das Escrituras, porque este recusa-se a existir de acordo com sua definição. A ideia de Deus em Platão e Aristóteles é diametralmente contrária ao Deus cristão pelo ponto de vista psicologista, e isso afeta diametralmente o homem, segundo Rushdoony. O que ele quer dizer aqui é que o Deus platônico ele é o Deus da razão, o Deus que tenta, segundo o autor, suprimir a parte irracional do homem a qualquer custo. E isso vai gerar uma grande
digamos assim, entrave psicológica e uma grande infecção neoplatônica posterior que vai afetar diretamente a forma como as correntes cristãs enxergam a realidade. Rushduni ele aponta que o neoplatonismo é responsável pela contaminação da igreja primitiva. E na página 39, ele cita que a infecção do neoplatonismo no pensamento e vida da igreja primitiva, assim como na era medieval, é bem conhecida. Nessa página, ele também cita a influência do neoplatonismo em outros autores pós-reformistas. Na página 37, ele apresenta que tanto Plotino quanto Porfírio atacavam o cristianismo por conta do movimento descensional, a encarnação, pela qual Deus tornou-se carne a fim de restaurar o homem a seu lugar devido na terra. O que o autor está dizendo é que, se nós analisarmos a corrente neoplatônica, nós vamos enxergar que existe uma grande diferença, tanto na concepção do uno, quanto na ascensão da alma, em relação ao Deus cristão e ao movimento descensional, que é a encarnação presente no cristianismo. Plotino e Porfírio defendiam, e aqui principalmente Plotino, que a alma ela precisava realizar, através da dialética e da contemplação, um movimento de ascensão, se tornar parte da alma do mundo. E como que isso era realizado? Além dos métodos que eu acabei de citar, né, também através de um ideal asceta, né, que vai ser presente ali no neoplatonismo. Esse ideal, vai dizer o Rushduni, vai acabar permanecendo durante muito tempo no cristianismo. Bom, para a gente entender mais ou menos o que o Rushduni está dizendo. Basicamente, inicialmente, a gente tem que analisar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Segundo o teólogo, as Sagradas Escrituras elas apresentam uma batalha entre a graça de origem divina e o pecado. O que o neoplatonismo faz é basicamente trocar o pecado pela matéria. E com isso, a gente vai ter uma grande distorção por parte dos cristãos em relação a dois pontos. O primeiro é o pensamento anti-humano. Na alma humana vai ser implementada uma ideia de que tudo que é corpóreo é ruim, é antinatural, deve ser rejeitado, abominado. Só que o grande problema é que isso vai gerar uma grande monstruosidade psicológica, segundo Rushduni. Por quê? Porque ele, diferentemente do platonismo e do neoplatonismo, ele entende que a essência humana, ou seja, aquilo que faz o homem ser o que ele é a forma e a matéria. A gente vai ver quando a gente sair do neoplatonismo, não vai demorar, mas como que essa concepção de essência vai mudar de acordo com o passar dos períodos filosóficos, né? Bom, além disso, a gente também vai ter uma noção muito equivocada de que a salvação ela iria vir por obras e pela negação total da matéria. Enzo, não entendi. Bom, basicamente o que o Rushduni quer dizer é que, ao invés de nós posicionarmos Cristo como necessário para a salvação humana, a gente vai colocar que o homem é capaz de salvar-se a si mesmo. E com isso a gente gera dois problemas muito graves que, segundo o autor, advém do neoplatonismo. Na página 37, ele apresenta a seguinte citação: portanto, na oração, ao invés de obtermos a orientação e mão favorecedora de Deus sobre nossas atividades no mundo verdadeiramente material, buscamos escapar desse domínio para o mundo espiritual. Ou seja, ao invés de nós entendermos que nós somos feitos de matéria, que nós vivemos num mundo que ele é material, como bem diz a citação, nós basicamente tentamos negar isso a qualquer custo. Bom, e aí eu queria dar dois exemplos que o Rushduni ele faz no livro, um sobre um autor cristão e um sobre um autor não cristão, né? Nunca seriam dois, mas eu vou focar em um especificamente, e como que, segundo o Rushduni, a gente teve essa infecção realmente neoplatônica nas correntes cristãs e até não cristãs com o passar dos séculos. Bom, o primeiro caso é o do ministro Michael Wigglesworth, né? E o que acontece? Segundo o Rushduni,
ele era um ministro puritano que ele foi muito influenciado pelo pensamento neoplatônico. E ele vai dedicar 2 capítulos do livro para analisar como que essa influência foi extremamente danosa para a vida desse autor, né? Então, ele até cita que foi formado um pensamento monstruoso anti-humano. O Rushduni ele simplesmente virou, vamos dizer assim, realmente uma figura anti-humana, alguém que negava a qualquer custo a matéria e que virou um símbolo, segundo o autor, exatamente do que acontece quando você admite um neoplatonismo dentro do cristianismo. O outro já é bem mais conhecido, né, que é o Friedrich Nietzsche, né? Bom, o Nietzsche ele é um crítico ferrenho do cristianismo, né? Ele dedica, inclusive, uma obra inteiramente a isso, que é o Anticristo, mas ele faz várias outras críticas em várias outras obras, né? Só que o Rushduni ele também ataca o Nietzsche e é uma crítica bem interessante, porque a mesma crítica que ele faz aos cristãos, dizendo que com o neoplatonismo a gente teve uma infecção do pensamento cristão, né, vinda do neoplatonismo, e a formação de um pensamento completamente anti-humano, que nega a nossa essência, o Nietzsche ele faz a mesma coisa, segundo o Rushduni, só que de outra forma. Como? Criando o ideal de super-homem. Ou seja, para o Rushduni, o mesmo autor que critica a formação de ídolos e de ideais, etc., ele vai fazer a mesma coisa quando ele cria um além do homem, né? O Übermensch, um super-homem, né? Aquele que supera o homem. Porque para ele, isso nada mais é do que negar o próprio homem. A gente tem que entender que o R.J. Rushduni ele entende que o espectro espiritual ele é parte fundamental do homem. Então a gente não pode negar esse contato com o divino, mas nós também não podemos negar o contato com a matéria. E o que o Nietzsche faz, segundo o Rushduni, é exatamente negar uma dessas estruturas. Ou seja, ele cai no mesmo problema. O Marx ele também não escapa das críticas do Rushduni. Ele vai desenvolver um pouquinho isso, mas não tanto quanto nos autores posteriores.